Pode começar, Getúlio. Muito bem, pessoal. Então, boa noite. Oficialmente, então, iniciando aí a nossa apresentação. Vai ser uma apresentação bem breve. Prometo que não vou esticar muito o assunto. É uma questão bem introdutória mesmo. Então, o pessoal que eu sei aí que tem mais conhecimento, que já domina essa área de navegação terrestre, vai até achar talvez enfadonho, talvez um pouco simplista. A gente fez aqui alguma coisa para ficar dentro de uma mediana, né? Então, eu separei alguns pontos aí interessantes para que a gente possa destacar uma apresentação breve, até para quem também não tem conhecimento muito avançado ou até nenhum conhecimento na área de navegação terrestre, poder desenvolver aí até o gosto pela navegação, pela orientação, que é, como eu falei no início, uma das pontes, né, para que vocês adquiram a nossa tão sonhada autossuficiência nas atividades de montanhismo, de trekking, de canoagem, de ciclismo, enfim, todas as atividades aí ligadas ao meio natural, elas envolvem, né, a necessidade de você sair e de você retornar em segurança. Então, a navegação ela te proporciona isso, o correto domínio das técnicas, dos conhecimentos de orientação e navegação, ela te proporciona segurança antes de tudo, proporciona essa condição de você ir e voltar para casa em segurança. Então, destacar aqui rapidamente que o objetivo dessa apresentação é mais despertar mesmo essa curiosidade, tá? Antes de ser algo extremamente detalhista, é fazer com que a gente fique, né, antenado com essa necessidade, com essa ferramenta aí de conhecimento para as atividades outdoor. Se você quiser passar os slides aí. Então, nosso sumário, né, introdução aí eu vou fazer rapidamente. Pode passar ali para o objetivo, Gadeto? Pode rodar ali para o seguinte. Então, nós temos aí como a navegação é tão essencial aqui para nossas atividades, né? Então, qualquer pessoa que pretenda efetivamente passar algum tempo em meio à natureza, sobretudo explorar novas regiões, novos locais e aprender alguma coisa em relação a atividades outdoor, ela precisa conhecer, ela precisa dominar essas ferramentas, essas técnicas de navegação terrestre. Caso contrário, ela vai estar fatidicamente vai acabar se perdendo, né? Vai entrar naquilo que a gente chama de aventura não planejada, que é se perder, e é efetivamente poder entrar numa enrascada. E se a natureza não te perdoar em relação a essa negligência, de não conhecer, de não dominar essas técnicas, isso fatalmente vai ser um problema, pode ser a tua última experiência, a tua última aventura. Então, todos nós navegamos no dia a dia. Desde que nós saímos de casa pela primeira vez, que nós começamos a andar sozinhos, né? Nós temos aí, empiricamente, de forma bastante instintiva, o exercício de uma navegação. Então, você sai da tua casa, vai para o colégio, vai para o trabalho, vai fazer uma atividade qualquer. A partir do momento que você sai de um ponto e se desloca até uma outra região, até um outro ponto, você está fazendo um exercício de navegação. A gente muitas vezes não percebe. Quando você sai com o teu carro, dirige numa rodovia, você está navegando de uma forma bastante instintiva, bastante subconsciente até. Você está se baseando ali em placas, em sinais de trânsito, em pontos de referência, em lojas, em nomes de ruas. Então, você acaba tendo uma necessidade, você não percebe isso, acaba se tornando tão comum, tão rápido, você não percebe, mas você está sempre utilizando pontos de referência, está sempre referenciando a tua navegação em relação ao terreno, em relação a elementos conhecidos. Então, a orientação, ela envolve basicamente duas situações, que é você conhecer a sua posição no terreno. Então, quando a gente fala em se orientar, a gente fala em conhecer a posição no terreno, é você saber aonde você está. E quando você fala em navegar, você fala, então, no processo dinâmico, que é você orientar-se, conhecer a sua posição no terreno e ser capaz de se deslocar, de sair de uma posição e alcançar uma outra posição a partir de uma rota que você estabelece, de um caminho que você faz, e com isso, então, você atinge os seus objetivos. Então, quando a gente fala aí numa atividade de navegação, seja ela marítima, seja ela terrestre,
você está saindo de um ponto e indo até um outro ponto distante, passando talvez por pontos intermediários ou não, mas de qualquer forma você está se deslocando, você está exercitando isso. Então você tem que ser capaz, quando a gente fala no meio natural, em que você está fora da atividade urbana, vamos dizer assim, você não tem aquele referencial batido, aquele referencial mastigado, placa de trânsito, nome de rua, você vai para a selva, você vai para a montanha, você vai para a Mata Atlântica, você vai ter o que como referencial? Você não tem lá uma placa, muitas vezes, você não tem lá elementos do terreno notáveis. Você vai ter árvores iguais, vai ter uma floresta quase toda igual, aí você vai ter montanhas, você vai ter elementos de relevo. Então, são principalmente esses elementos naturais que vão fazer a vez do fornecimento desses pontos de referência. Então, a palavra orientação, ela vem, né, do leste, do ponto onde o Sol nasce. Então, o Sol, as estrelas foram os principais elementos de referência no passado, quando, principalmente, o ser humano passou a sentir essa necessidade de estudar e entender um pouco mais como que aconteciam os processos astronômicos. Identificou-se, então, pela observação astronômica, que os astros, alguns deles, poderiam fornecer de forma bastante consistente elementos de referência para que a pessoa pudesse se basear em Terra para sair de uma posição e alcançar, fazer uma viagem, né, muitas vezes longa, inclusive as grandes navegações derivaram disso, né, dessa capacidade que o ser humano adquiriu de navegar grandes distâncias, de se orientar, de percorrer grandes distâncias, sabendo de onde ele estava saindo e aonde ele queria chegar. Então, o Orient, que são as palavras raízes aqui da orientação, elas vêm justamente dessa noção do leste, do Oriente, onde o Sol nasce. O Sol é um dos principais elementos astronômicos aí que nos fornecem uma referência sólida para possibilitar a navegação. Então, no próximo slide ali, Gadeto, se puder passar, o pessoal vai ver uma imagem onde nós temos as direções básicas, os pontos cardeais, que são ali, então, bastante comum essa imagem, tirada, inclusive, de um livro didático aí da sexta série, que você tem a imagem ali do rapazinho de mochila com uma rosa dos ventos, ele está apoiado ali em pé sobre uma rosa dos ventos que aponta o seu braço direito para o sol, né, o nascente, o oriente, o leste, e à sua frente, então, ele tem o norte, às suas costas ele tem o sul, e o oeste à sua esquerda. Então, você tem o trajeto do sol, nascendo a leste, se pondo a oeste, e opondo-se, né, no sentido 90 graus oposto, o norte e o sul. Então, essa referência básica, ela é essencial para qualquer pessoa que queira começar na orientação, porque além dela servir como um elemento de fortuna, que a gente chama, para uma orientação mais expedita, mais rápida, ela vai servir para que a pessoa tenha essa noção, essa percepção espacial, certo? E aí nós vamos para as técnicas de navegação, vamos evoluir ali para a rosa dos ventos, para os pontos colaterais, subcolaterais. Isso não é assim uma noção tão essencial no primeiro momento, mas é importante que todo navegador conheça essas direções intermediárias, né, noroeste, nordeste, sudeste, sudoeste. Lembrando que nós temos aí a notação na rosa dos ventos, normalmente feita com a notação inglesa, com a notação anglófona. Então, nós temos o west, o W, que significa, então, o oeste. Temos o east, que é o leste. Então, nos nossos equipamentos, muitas vezes importados, nos mapas e livros, nós vamos ter essa notação que vocês estão vendo aí nessa roda dos ventos, com a notação anglófona. Tá? Basicamente, partindo disso, nós vamos ter 3 sistemas para a navegação terrestre. Nós podemos nos basear para poder fazer uma navegação eficiente em 3 sistemas. Tem um quarto, a gente diz, de certa forma, que seria um sistema, que seriam os meios de fortuna, mas nós não vamos abordar aqui. Então, eu vou me ater aqui nessa apresentação, basicamente, nos 3 primeiros itens ali, que seriam componentes do sistema aí de navegação terrestre. Pela trilha, pela sinalização existente na própria trilha, então, utilizando aí marcas e sinais que são deixados, são colocados nas margens ou até no próprio leito do terreno. A navegação por carta e bússola permite, então, que você vá navegar por áreas que não existem
marcação, que não existem sinalizações. Você também tem a navegação hoje que está muito em voga, muito difundida e muito popular, que é a navegação por GNSS ou GPS, como também é conhecida. Depois eu vou explicar o porquê dessa diferença das duas siglas, que é a utilização, então, de aparelhos eletrônicos, utilização de navegação por satélite, que hoje baseia-se, então, num referencial estelar, num referencial totalmente artificial, colocado pelo homem em órbita da Terra, que permite, então, a navegação praticamente em qualquer tempo.